E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, estamos novamente aqui a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Deus possa nos ajudar na tarefa de hoje, que os bons espíritos nos amparem numa melhor compreensão do que nós vamos estudar hoje. No programa passado, a gente conversou sobre, porque nós estamos ainda no capítulo 13, não é isso? No gabinete do ministro. A gente viu a conversa que o ministro Clarencio teve com a senhora, que quer vir à Terra ajudar os filhos, não é? Protegê-los pessoalmente, e a conversa girou em torno da falta de preparo que ela teria e que com essa falta de preparo ela não tinha condições alguma de vir à Terra. Foi esclarecido a ela que para se ajudar alguém, para se interceder por alguém, precisa-se de humildade, de tempo de serviço, precisa de cooperação, de ter ajudado alguém. E o ministro conversou com ela que ela não preenchia nenhum desses requisitos. Ela, infelizmente, ainda não era humilde o bastante, ela não cooperou com ninguém e muito menos trabalhou. Então, o programa passado nós conversamos sobre essa situação que vai se estender um pouco mais hoje, no programa de hoje, porque a conversa não terminou, a conversa continua, não é? Do ministro Clarencio com essa senhora. Ele, por final, ele explicou para ela que todo aquele que trabalha está servindo a Deus. Ele, na realidade, é o nosso único patrão, não é? Como a gente vai ver depois, no próximo capítulo, as profissões na Terra são apenas instrumentos e não finalidade. Mas, enfim, vamos continuar. Nós estamos no parágrafo 30º, isso. Depois de pequena pausa, continuou, quer dizer, Clarencio continuou a conversa. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Porque a gente lembra dos estudos passados, dos programas passados, que ela não se adaptou em uma das 4 tarefas que o Clarencio localizou ela. Ele colocou ela para trabalhar no Ministério da Comunicação, no Ministério do Esclarecimento, no Ministério do Auxílio, no Ministério da Regeneração. Nenhum deles ela conseguiu se adaptar, delegando sempre a responsabilidade para os outros. Não dava certo porque eram os outros que não sabiam se comportar. Ela ainda tinha essa visão bem turva da realidade. E aí o Clarencio continua. Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar um socorro justo. Quer dizer, ele está sendo verdadeiro sem ser agressivo, sem ser violento. A gente já também conversou sobre isso. É uma característica dos espíritos superiores. Eles falam com energia e, ao mesmo tempo, com bondade, não é? Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez, ou quando não é a própria pessoa que vem em nosso benefício. Eu lembro de um caso do Chico Xavier. Existia uma família muito pobre lá em Pedro Leopoldo, era uma senhora e a sua neta, Valéria.
ele sempre ia, né, depois do trabalho, depois do centro, ele sempre fazia uma visita a essas duas senhoras, uma já muito idosa e a outra muito doente, com paralisia cerebral, não falava, só emitia alguns sons. E ele, nessa ajuda que ele dava frequentemente a elas, ele começou a querer ensinar a Valéria a falar. E ele falava: Valéria, vou te ensinar uma palavra muito poderosa, muito importante, é Jesus. E ela, né, e ele treinava toda vez que ele ia lá, porque elas eram muito pobres, ele levava alimento, e toda vez ele ensinava para ela: Valéria, vamos treinar, Jesus, né? E ela já estava começando a balbuciar Jesus, alguma coisa assim parecida com Jesus. Só que um dia ele chegou lá e ele soube da desencarnação da Valéria e logo após também a sua avó, que cuidava dela, também desencarnou. O tempo passou, não é? Depois de alguns anos, o Chico passou por uma enfermidade muito severa, uma angina, né, uma angina crônica que ele tinha. E nessa época, essa enfermidade se agravou. E um dia ele estava no quarto pedindo, né, a Jesus que aliviasse as dores, que ele precisava trabalhar, precisava, né, ir ao centro. E ele, de repente, ele viu entrar pelo quarto um espírito muito bonito, né? Um espírito feminino muito bonito, e esse espírito teria dito a ele: olha, Chico, Jesus ouviu as tuas preces e eu vim te ajudar. E aí, você me conhece, Chico? Ele falou, ele teria dito que não conhecia, né? Realmente, daquele jeito, ele não conhecia aquele espírito, como ela estava se apresentando. E ela fala: eu vou falar uma coisa para você que você vai me reconhecer. Aí ela repete para ele: Jesus. E aí ele viu que era a Valéria. E aí a gente nota nesse exemplo, porque ela aplicou um passe nele e imediatamente as dores passaram, né? Então, é a lei de cooperação. É isso que o Clarencio está tentando mostrar para ela. Se você não ajudou nunca ninguém, como é que você quer receber ajuda? Não é? Esse exemplo do Chico com o espírito Valéria nos mostra exatamente isso. Assim que ela pôde, quando ela se recuperou de toda a encarnação dolorosa dela, a primeira oportunidade, provavelmente com a permissão de Jesus, ela veio aliviar a dor. Ela que tanto recebeu, não foi ingrata, né, e veio ajudá-la. Então, é o que o Clarencio está tentando dizer, explicando para ela, né? Bom, ele diz aqui antes, né? Ele diz assim: comparecer lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro, né? Isso aí acontece sempre, como nós falamos nos programas anteriores, né? Para ajudar, e como o Clarencio esclareceu anteriormente, para ajudar alguém a se equilibrar, porque quando você vai ajudar alguém, se propõe ajudar, porque se alguém não está bem, senão não precisava de ajuda, né? No momento que eu me predisponho a ajudar alguém, esse alguém está em desequilíbrio. Mas se eu estiver desequilibrado, como é que fica? Né? Ninguém vai ajudar ninguém, né? Então eu preciso tentar me equilibrar antes, né? Fazer o esforço pessoal. E esse equilíbrio passa por uma série de aprendizados na nossa vida. Nós chegamos a ler, não sei se foi no programa anterior, o exemplo do livro Entre a Terra e o Céu, em que a personagem do livro, a Odila, está desencarnada, e aí vê o filho desencarnar, o filhinho dela, que ela deixou de 5 anos, ele se afoga por um descuido da madrasta. E ela fica com ódio da madrasta. Só que o ódio dela é tão enseguecido, né? Porque ela esquece que o filho também está desencarnado, e ela também está. E aí, por que ela não encontra? Aí tem um trecho do livro que nós separamos, em que a irmã Clara, uma personagem do livro, diz para ela assim, que vai ajudá-la, diz assim: por que não te dispõe a clarear o próprio caminho a fim de reencontrares o teu anjo, o filhinho, né? E embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de consagrares inutilmente a vingança?
que te cega os olhos e enregela o coração. Então ela está totalmente em desequilíbrio. Se ela chegasse perto do filho, o filho está num lugar muito bonito chamado Lar da Bênção, que é um lugar em que as crianças são cuidadas, né, desencarnadas. E aí, como é que ela ia chegar lá? Como ele está dizendo aqui, como uma mãe paralítica, incapaz de prestar socorro ao filho. Não tinha como. Então precisava dela se equilibrar primeiro, para depois ela ir poder ter o filhinho dela nos braços novamente e equilibrar. E tentar ajudá-lo a se equilibrar também. Não é? Então é o exemplo que nós temos aqui. E no caso da Odila, aqui no livro Entre a Terra e o Céu, o equilíbrio dela passa por essa questão do ódio que ela está da madrasta, por ver o descuido que ela teve com o filho. Mas ela vai ter que ir lá, conversar com a Zulmira, que é a madrasta, e reconciliar-se com ela, perdoá-la, né, pelo desejo dela teve de ter do descuido com o filhinho dela. Mas são provas e situações que nós temos que passar na nossa existência para nós ganharmos equilíbrio, né? É o suportar, é o tolerar, é tudo aquilo que o Clarencio está falando aqui para a nossa irmã. Provavelmente, se essa senhora viesse ver os filhos, ela com certeza ia se tornar uma obsessora, igual a Odília se tornou, porque ela não tem tolerância com ninguém. Como é que ela ia ter? Que ela não teve tolerância em nenhuma das tarefas que ela foi colocada. Como é que ela vai ter tolerância com aqueles que estão, entre aspas, causando desequilíbrio e angústia aos filhos? Ela ia se tornar uma obsessora, ia ser uma coisa muito complicada. Ela não ia ajudar e iria se prejudicar muito. E provavelmente ainda complicar a situação desses filhos. Até porque, né, Tereza, que ele, quando ele relata os locais que foram oferecidos a ela para ela trabalhar, e na queixa que ela traz, ela fala que são lugares que estavam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias, chefes austeros, tudo aquilo que é necessário para nós adquirirmos o quê? Paciência. Como é que a gente vai adquirir paciência, não é? Com pessoas equilibradas, só equilibradas em torno de nós. Aí a paciência tem que ser deles. Então, é deles. Então, no caso aqui, é exatamente isso que ela tinha que adquirir com o trabalho. E cabe o ensinamento para nós. Aí sim, adquirindo isso, ela poderia chegar, como a Tereza colocou, como é que ela ia chegar? Ah, então tá, autorizo você a vê-lo. Mas chega aqui e vê o filho sendo prejudicado por alguém, de alguma maneira. Ou na violência física, ou na violência moral, ou uma questão assim por debaixo. Calúnias, isso. Como é que ela ia se equilibrar? Ela ia virar o que Deus falou, ia virar uma obsessora. Igual a Odila. Então, é o livro Memória de Suicida, que é aquele personagem do livro que pede para vir em casa, insiste muito. É o Jerônimo, né? Ele insiste, quando ele chega aqui, ele vê a realidade da família que ele deixou e se desequilibra totalmente. É o Jerônimo, né? Enlouquece, porque ele vê a esposa, a filha e o filho em situações degradantes, motivados pelo suicídio dele, e aí ele se desequilibra totalmente. A consciência culpada. Então a questão é obedecer os guias. Isso. Pediu para fazer, vamos fazer. Aí o Clarencio vai continuar a tentar mostrar para ela que o problema está com ela, não está com ninguém. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Francisco de Assis, é dando que se recebe. Não é? É perdoando que se é perdoado. É por aí. Não é? E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Porque se você não convive com ninguém, você não trabalha, você não tem como angariar simpatia, porque a simpatia é algo que você recebe, não é? Em troca do que você oferece. É uma via de duas mãos, de mão dupla. Mas ela só ficou na via única, que era o egoísmo dela, não é? Vamos dizer assim, a ociosidade dela, então ela não
semeou nem simpatia, quer dizer, não tinha nem ninguém que ela tenha dado um sorriso. O Clarence já está dizendo que ela não é que ela tenha prestado serviço, ela não foi nem, não teve oportunidade, talvez, nem de sorrir para alguém, de ser gentil, né? Ela não teve. Lembrando sempre que todos nós somos espíritos endividados, né? Estamos num planeta de expiações, de pagamento de dívidas. Contra a nossa vontade, às vezes, de melhora, às vezes, existem séculos de sombra. Então, essa necessidade de granjear amigos vem particularmente de encontro a essa realidade nossa de dívidas perante a lei. Olha, a Tereza comentou, nós também, a questão da parábola do mordomo infiel, mas o Emmanuel tem uma página comentada dessa parábola, só vou ler um trechinho, que está no livro Pão Nosso, Granjeai Amigos. É o capítulo 111 desse livro. E aí, no final, ele diz assim: o mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, e o é, busquemos simplificá-lo adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Cada vez que eu tenho, o que ele está dizendo e que tem a ver com o caso aqui que nós estamos vendo no nosso lar, cada vez que eu tenho a boa vontade de granjear amigos e valores, isso, como nós repetimos, começa na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa religiosa, né? Então, amparando, construindo essas amizades, todos aqueles em que nós nos lidamos, eles possuem os amigos espirituais deles também. É nesse sentido que nós vamos granjeando amigos, não só os encarnados, não, os desencarnados também. Em número até... Principalmente. Talvez até em número cada vez maior, não é? E isso é bom. Isso é bom. A intercessão, nós lemos aqui o caso do livro Ação e Reação, que nós lemos do capítulo 16, Débito Aliviado, do Adelino Correia, em que ele está com dificuldades e os espíritos, dificuldades de saúde e financeira. E os espíritos se mobilizam, os amigos espirituais, pedindo aos superiores para ajudá-lo, e eles vão ajudá-lo. E aí a justificativa, lendo aqui o relato do benfeitor, porque pensa eles nas necessidades dos outros sem refletir as necessidades próprias. Isso é granjear amigos com o uso da nossa iniquidade, não é? Isso. E aí o Clarencio, né, para terminar o diálogo com ela, fala: volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente. Mandou ela descansar de novo. E reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Vai Quer dizer, lá e descansa mais um pouquinho. Ele não fechou de tudo, vamos dizer assim, a porta da ajuda para ela, né? Mas ele falou: olha, por enquanto você precisa meditar mais no que você está fazendo da sua vida, porque, em resumo, ela não consegue nem se ajudar. Como é que ela quer ajudar aos outros, né? Como é que ela quer ajudar os filhos, por mais que o sentimento dela seja nobre e justo, porque ela é mãe. Mas se ela não consegue se ajudar, é como ele disse lá no começo da conversa, como é que um pai que está trancado dentro de casa, que não faz nada, vai poder ajudar os filhos, se ele não sai para nada, se ele não colabora com ninguém? Então, o Clarencio, na sua bondade infinita, só disse para ela assim, hoje em dia a gente fala cantinho do pensamento, né? Vai lá pro seu cantinho do pensamento, lá que é o Parque do Repouso, o Campo do Repouso, que ele fala aqui. Vá para lá, fique mais lá um pouco e vá meditando, para que você possa voltar aqui mais esclarecida, entendendo melhor a situação própria e a situação dos filhos, não é? Então, Teresa, só fazendo uma analogia,
É disso que ele fala aqui, como você colocou, analisou, volte aos campos de repouso e reflita, não é? Quando Saulo de Tarso sai e vê Jesus na estrada de Damasco, e pergunta logo, o que queres que eu faça? Né? Nós já comentamos sobre isso no programa anterior. Ele não escolhe o gênero de trabalho, mas ele já quer fazer as obras do jeito dele, e aí não é assim que funcionava. Ele tinha que se transformar primeiro, né, para auxiliar. E aí ele vai refletir, como o Clarencio está pedindo à irmã aqui para fazer. Ele fica 3 anos no deserto, na reflexão, para meditação, e volta outra pessoa, já modificada nas ideias, não é? Muitas vezes é necessário, com certeza, isso. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. E aí realmente ela está chorando, né? Copiosas é muitas lágrimas. Mas será que essa quantidade de lágrimas vai ajudá-la na real reflexão, na verdadeira reflexão que ela tem que fazer da própria vida? Vamos ver, né? Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar, porque a gente viu desde o começo do capítulo que a técnica do Clarencio, em Nosso Lar, é conversar de 2 em 2, para que o que ele conversar com um sirva para o outro. Mas o Clarencio, ele consegue fazer essa técnica porque ele sabe de tudo o que vai na cabeça de um e de outro, né? Porque na pergunta, eu acho que o livro de Espírito aí, 457, vê aí o que ele fala na 457, acho que é isso. É essa mesmo. É essa aqui, de ler o pensamento? Não, peraí. 4, 5, 7. Esse aí. Influência oculta dos espíritos. Posso ler? Pode, 4, 5, 7. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta dos espíritos: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. É a senhora. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Isso. E o Clarencio é um ministro, não nos esqueçamos disso. Então, de acordo com a resposta do livro dos Espíritos, que tanto serve para encarnado quanto para desencarnado, os superiores conseguem saber os nossos pensamentos. Então, o Clarencio, ele tinha essa facilidade, lógico, ele é um espírito superior. E os inferiores também, tá? Né? Quando tem sintonia. Quando não exatamente. tem, não conseguem. Que é o nosso o caso. Superior sempre, né? Para baixo sempre. Então, ele conseguia fazer, agrupar de 2 em 2, porque ele sabia que o que ele conversasse com a senhora idosa serviria para o André Luiz. E o que ele conversasse com o André Luiz ia servir também para a senhora. Porque os dois, tanto o André Luiz quanto essa senhora idosa, os dois estão com problema na questão do trabalho. Mesmo parecendo que o que importa para ela e o que importa é o bem dos filhos, mas o problema dela é a questão do serviço, do trabalho. Interessante, ela Tereza. tem que resolver primeiro. Um detalhe aqui no finalzinho, estamos acabando, ela diz: sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Mas logo em seguida, o ministro já chama o André Luiz. Ela está chorando, meu amigo, pode entrar. Mas ele, olha o detalhe. O ministro... Não pode entrar não, pode falar, que ele já estava ali. Fitou-me compassivamente. Ele está olhando, como quem diz, está ouvindo? Você ouviu bem. Então vamos lá, pode entrar agora. Não entrar não, ele já estava lá. Não, pode entrar falar. Não, pode falar, aproxime-se, né? Porque aproxime-se, né? Chega agora, mais perto. Agora né? fala, né? Então é isso. Porque ele assistiu tudo, né? Então tudo. Nós terminamos hoje o capítulo 13 para as nossas reflexões, não é? E vamos continuar no próximo programa, vamos começar um novo capítulo, o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Fiquem com Deus, Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.